aqui de forma até mais confortável, por favor, tá bom? Glória a Deus. Amém. Puder soltar aquele fundo, por favor, que eu pedi. Quem está feliz aqui essa noite? Amém. Também estou muito feliz poder compartilhar a palavra junto com vocês aqui, meus irmãos. Eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco. Essa noite é uma noite incrível, assim como foi a noite do sábado passado, assim como será certamente a noite do próximo sábado, assim como certamente será o culto de amanhã, assim como certamente será as casas de paz, as células que irão retomar daqui a algumas semanas, porque ser bênção não depende de homens, não depende de nenhum de nós. Ser bênção depende daquele que pode fazer aquilo que nenhum de nós podemos fazer. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sim ou não? Jesus. Muitas vezes nós cantamos, né, que Ele cresça e eu diminua. Eu nem preciso cantar muito isso, porque eu já sou diminuído. Existe essa palavra? Então, mas eu preciso cantar assim: que Ele cresça e eu diminua. Eu estou falando isso para vocês, para que a expectativa de vocês esteja no Evangelho, esteja na palavra, esteja no Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Quero fazer mais uma oração. Eu não sei se é só o retorno para mim que está muito alto, tá? O som, puder baixar um pouquinho do retorno. Não sei se para o pessoal está também. Bem, feche seus olhos. Deixa seu celular. Deixa o Instagram. Deixa tudo agora. Deixa o seu amigo. Deixa a sua amiga. Deixa o seu namorado. Deixa a sua namorada. Eu quero te incentivar, te motivar a junto comigo nós olharmos para o Senhor agora. O Senhor está nesse lugar, queridos. Jesus veio aqui com um propósito muito específico: nos amar. Eu queria que você começasse a falar com Ele agora. Eu queria que você fizesse isso. Talvez você, não sei como foi sua semana. Eu não sei se você até hoje, desde o culto passado, o último que você participou, eu não sei se você foi até Ele. Eu não sei dizer se você encontrou com Ele. Mas eu sei dizer que todos os dias Ele desejou encontrar com você. Eu não sei se você abriu a sua boca para falar com Ele. Mas eu sei que a todo momento, Jesus que eu conheço, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou depois de 3 dias, buscou falar com você. E continua fazendo. E deixa eu te dar uma boa notícia: Ele não vai parar, porque Ele ama você. E o Senhor não está aqui para julgar o seu coração ou para trazer algum tipo de peso a você. Não. O Senhor mais uma vez nessa noite se compromete de estar nesse lugar para dizer: eu amo você. Eu quero estar com você. Eu quero amar você. Eu fico imaginando, não estou ouvindo o Senhor falar isso, mas eu fico imaginando que talvez o Senhor tenha passado dias, tem dedicado tempo tentando dizer para nós: deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu participar. Deixa eu carregar essa carga. Você não pode fazer isso sozinho. Eu quero te ajudar. Você é amado de Deus. Eu quero te dizer que não importa aonde você esteve, importa onde você está entrando agora. A presença de Deus está disponível. As portas já foram abertas. O véu já foi rasgado. Entre na presença de Deus. Assim, dessa forma. Entre na presença dEle agora.
Espírito Santo, Espírito Santo, se for preciso, pega a nossa mão e nos traga para esse lugar. Talvez não estamos conseguindo dar esses passos. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor agora, eu te peço, pegue nas mãos agora dos teus filhos, das suas filhas. Traga eles. Eu sei que Jesus continua atraindo multidões. Atrai os teus filhos agora. Querido, nesse mesmo Espírito, entre agora na presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele entrou na presença de Deus e assim ele começou a falar. E o Senhor não só ouviu, mas respondeu a sua oração. Eu sei que muitos estão entrando agora. Eu sei que muitos estão atravessando a porta agora. Eu sei que muitos estão passando, atravessando o véu que foi rasgado. O sangue de Jesus foi derramado. Jesus Cristo de Nazaré morreu, sofreu, morreu por nós, morreu por mim e por você. E assim o véu foi rasgado e o livre acesso à presença de Deus foi dado a você. Entre na presença do Espírito Santo agora. Entre na presença de Deus agora. Espírito Santo, Espírito Santo. É você e Ele. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se você puder e quiser abrir seus olhos, fique à vontade. Só preciso que você permaneça ainda na presença de Jesus. Amém? Eu quero falar com vocês hoje, conversar um pouco sobre algo que eu ouvi recentemente. Eu ouvi algumas coisas a respeito disso. E isso começou a mexer muito comigo. Começou a mexer muito comigo. E algumas coisas que eu pensava que não existia, eu descobri que existia. E diante de várias reflexões, vários dias, refletindo sobre muitas coisas acerca desse assunto, eu comecei a perceber coisas que em todo o meu tempo de conversão eu não havia percebido. E hoje eu fiz uma pergunta chave para minha esposa, que eu sabia a resposta dela e ela não sabia a verdade. Eu falei: meu amor, você acha que eu sou uma pessoa orgulhosa? Eu perguntei para ela. E ela falou prontamente: não, amor, eu não acho que você é orgulhoso. E para a glória de Jesus, eu também não me achava uma pessoa orgulhosa. Eu não acho que eu sou extremamente orgulhoso. Mas se eu perguntar a muitas pessoas que caminham muito perto de mim, porque são os melhores para responder: você acha que eu sou uma pessoa orgulhosa? Talvez a maioria dessas pessoas responderia como a minha esposa: não, eu não acho que você é orgulhoso. Mas quando eu perguntei para ela, a resposta dela foi essa. Eu falei para ela: mas eu quero te dizer, eu sou assim. Eu sou assim. Porque quando nós olhamos para nós e nós permitimos Deus falar conosco e nos mostrar quem realmente somos, nós percebemos que não há muita bondade em nós. Mas isso só pode acontecer se você permitir, se eu permitir, se permitirmos que Deus fale conosco. O título dessa palavra é reconhecendo os próprios erros. Quem é que gosta de reconhecer os próprios erros? Levanta a mão. Muito bem, tem umas 2, 3 pessoas. Difícil isso, né? Reconhecer os próprios erros. Eu compartilhei numa célula parte dessa palavra. Foi muito bom, foi muito corrido. E eu vou me adiantar aqui, porque se eu não tomar cuidado, o Mauro, o Tatá que está coordenando hoje vão ficar muito bravos comigo. Mas eu vou fazer de tudo aqui para ser o mais objetivo possível, mas entregar essa mensagem que Deus tem falado tanto no meu coração. Então, a primeira pergunta é: quem gosta de reconhecer os próprios erros? Para você essa tarefa é muito fácil, é tranquilo, talvez sim. Eu não duvido de quem levantou a mão. E agora a segunda pergunta é: quem aqui tem facilidade de reconhecer os próprios erros?
É uma outra pergunta que deve ser pensada bem antes de responder. Então, eu quero ler um salmo, Salmo 19, versículo 12, que diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Olha isso. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, ou livra-me dos que desconheço. O que o autor do livro está dizendo, ele está falando assim: quem pode discernir? Quem aqui entre nós pode interpretar, pode perceber, entender os próprios erros? E aí ele continua dizendo: absolva-me, livra-me daqueles que eu nem conheço. Isso quer dizer que há erros em mim e em você que talvez nós não conhecemos. Por isso ele fala: Senhor, parece que eu não posso entender os meus próprios erros. Me ajuda a entender, mas livra-me dos que eu nem conheço. E é importante meditarmos sobre isso, pensarmos sobre isso, porque se não entendermos que estamos errando, já é um problema. Se não formos humildes o suficiente para entender que erramos sem mesmo perceber, é outro problema. Precisamos entender que nós podemos errar e achar que estamos certos, falhar, errar o alvo, pecar, sem ao menos perceber que estamos pecando ou que estamos errando. Talvez não discernimos os nossos próprios erros por causa daquilo que eu comecei falando, por causa do orgulho. O orgulho nos atrapalha, nos impede de discernir, de entender os nossos erros. Disseram um dia que o orgulho é igual ao mau hálito. Tá ligado? Mau hálito? Bafo. O orgulho é igual ao mau hálito. Você não percebe, mas quem está na sua volta tudo percebe. É parecido com isso. E você pode usar essa analogia, essa forma de pensar para várias outras coisas. Há coisas que nós fazemos que nós nem percebemos, mas quem está em volta percebe. E nós precisamos de considerar isso. Será que eu estou percebendo que estou errando? E a humildade te leva para esse lugar ao ponto de você falar: Senhor, absolva-me dos erros que eu nem conheço. Muitas vezes nós julgamos os outros sem olhar para nós, sem olhar para nós mesmos. Apontamos o dedo para as pessoas sem antes fazer uma autoavaliação, sem olhar no espelho. Sem olhar no espelho, tem um espelho ali. Eu quero que rapidamente, sem zoar, sem zoeira, pega o seu celular, liga a câmera. Não é para tirar selfie, é para você olhar para você. Usa o seu celular como um espelho agora. Usa para alguma coisa que presta esse celular agora. Não estou falando para você não, estou falando para mim também. Pega o seu celular, liga a câmera e olha para você. Eu não quero que você mostre o seu irmão, que você coisa. Não quero nem que você converse com o seu irmão se for possível. Pega o celular e olha para você. Liga a câmera, vira o modo dela para selfie e fica olhando por alguns segundos enquanto eu tomo água. Eu estou me vendo na tela aqui, viu, gente? Então serve como se fosse o celular. Está olhando para você? Olha para mim não, eu sou muito mais feio que vocês. Olha para você. Muitas vezes nós julgamos as pessoas sem olhar para nós. Apontamos os dedos para as pessoas sem olhar no espelho. E agora, olhando para o celular, você vai falar assim: Deus, me ajuda a olhar para mim e a entender quem eu realmente sou. Eu quero ser nesta noite humilde. Eu preciso da sua ajuda. Amém. Pode desligar o celular ou bloquear, colocar no bolso, por favor. Nós vamos continuar. Mateus 7, 3 a 5 diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão,
e não se dá conta da viga ou da trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga, a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra de Deus está nos trazendo uma responsabilidade, uma orientação de que nós precisamos olhar para nós antes de olhar para o outro, apontar o dedo para nós primeiro antes de apontar o dedo para o outro, falar de nós antes de falar do outro. E queridos, eu vou te dizer uma coisa, essa palavra é para todos nós, para todos nós. Graças a Deus, Deus ministrou muito sobre ela para mim, na minha vida. Então a Bíblia está nos chamando a atenção sobre isso. A nossa limitação não é enxergar os erros, e sim enxergar os nossos erros. A limitação não é de ver o erro do outro, a limitação é de ver os meus erros, porque ver os erros dos outros é muito fácil. Enxergar os meus erros e reconhecê-los, aí está o problema, aí está o desafio. Fazemos isso facilmente, olhar os erros dos outros, talvez diariamente. Talvez a nossa prática como um cristão tenha sido muito mais falar dos outros do que qualquer outra coisa. Talvez está escorrendo veneno da sua boca, é um modo de dizer, de tanto falar das outras pessoas, ao invés de olhar no espelho e falar: cara, como eu tenho coisas para falar de mim, como eu tenho coisas para falar de mim. Senhor, eu quero ser honesto diante do Senhor, eu sou muito ruim. Que pessoa ruim que eu sou. Como posso eu falar do meu irmão? Como posso eu falar das pessoas? Como posso eu, sujo, falar do mal lavado? Depois que nós permitimos que Deus tire a viga dos nossos olhos, então vamos poder ver claramente os nossos erros. Ou seja, se permitirmos sermos ajudados por Deus, podemos então ajudar outras pessoas. A Bíblia não diz que você não pode olhar o cisco do seu irmão para ajudá-lo. A Bíblia fala: se tem uma trave no seu, tira ela primeiro, depois você ajuda o seu irmão. Depois você vai ver claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ela te dá um conselho: ajude mesmo, mas primeiro ajude a você mesmo. Ajude a si mesmo, olhando no espelho, reconhecendo quem realmente nós somos. Muitas vezes nós estamos vendo o cisco, mas não a trave que está no nosso. É errado tentar ajudar alguém antes de ajudar a nós mesmos. É errado, não é o melhor caminho. Nós não estaremos prontos se não estivermos num ambiente e num lugar de humildade, de sinceridade, de honestidade, diante daquele que pode nos transformar, daquele que é o único que pode tirar a trave dos nossos olhos. Deixa eu te dizer uma coisa para ficar mais claro: essa trave você não consegue tirar, ainda que você a enxergue. Só Deus pode te dar, porque a Bíblia está relacionando isso a algo espiritual. Você não pode você mesmo pegar e tirar, você depende de Deus. E se você não reconhecer, você jamais vai pedir isso para Ele, você jamais vai falar isso para Ele. Pode ser que você nunca tenha feito essa oração: Senhor, eu tenho traves nos meus olhos, por favor tire-as. Talvez você nunca tenha feito essa oração. Talvez você não tenha gasto tempo diante de Deus para se arrepender, se colocar no lugar e falar: Senhor, tira. Eu não tenho direito disso, eu não posso andar nesse caminho, por favor me ajuda. Absolve-me, livra-me da trave que eu estou vendo e daquelas que eu não estou vendo. Muitas vezes julgamos as pessoas fazendo as mesmas coisas, e isso nos torna pessoas falsas, hipócritas. Quando nós julgamos as pessoas e fazemos as mesmas coisas, nós nos tornamos pessoas falsas. Sabe quando você faz isso, quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, você é uma pessoa falsa.
Eu e você somos hipócritas se fazemos isso. Somos hipócritas. Estou falando com a juventude. Eu me lembro de muitos momentos na minha vida que eu critiquei pessoas, que eu falei de pecado de outras pessoas, que eu me coloquei o meu pecado como menor do que o pecado que o outro fazia, poxa, como pode fazer algo assim? Mas ia para o banheiro e consumia pornografia, julgava o pecado do outro e pecava escondido. Quando eu julgo a pessoa que vive uma vida de pecado e faço o mesmo, eu não sou nada mais, nada menos do que um hipócrita, do que uma pessoa completamente falsa. Quando eu falo mal do irmão, ou eu julgo a pessoa por falar mal de outra, espiritualizo, arroto espiritualidade e depois saio falando mal das outras, estou fazendo a mesma coisa. Me torno um hipócrita, uma pessoa falsa diante de Deus. E ainda que muitos não saibam disso, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor conhece o seu coração, conhece a sua vida, nada está oculto aos olhos dele. Isso é o que mais mexe comigo. Não adianta querer esconder dos meus pastores, dos meus líderes, dos meus amigos. Isso nunca vai adiantar. Deus sempre estará vendo e assistindo o que eu estou fazendo e o cristão que eu estou sendo. Bater no peito, dizer eu sou cristão, sou da Shalom Comunidade Cristã, sou líder, sou do louvor, eu sou intercessor, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Diante de Deus, talvez nós somos falsos, hipócritas, pessoas que não o amam de verdade. Que a Bíblia fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Essa é a resposta de amor. Nada diferente disso. Nada diferente disso. Romanos 2, de 1 a 3 diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Fica ligado, continua dizendo assim: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que escapará do juízo de Deus? Eu e você, quando julgamos as pessoas e fazemos as mesmas coisas, pensa eu e você que nós escaparemos do juízo de Deus? Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, onde aquele que nos assiste, aquele que nos conhece, nós estaremos ali para prestar conta de todas as coisas. E eu quero te perguntar, para você refletir, qual é o constrangimento que você quer viver, ou se você quer viver um constrangimento diante do tribunal de Deus. Isso nos faz pensar: quem sou eu? Absolve-me, livra-me dos pecados e erros, falhas que eu nem conheço, Senhor. Tenha misericórdia. Que cristão eu sou? Quem eu sou? Não enxergamos com clareza os nossos erros, mas o dos outros sim. Mateus 18, 24 a 35, não precisa projetar esse. Pode projetar? Não precisa? Pode? Eu quero ler, esse texto é tremendo. É até o 35, vamos lá. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 1000 talentos, um servo. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos, tudo que ele possuía, fosse vendido para pagar a dívida. Segura aí, segura aí, segura aí. É adolescência, viu? Mudança de voz, gente. Acontece isso. O cara estava devendo o seu senhor. E aí ele foi, o Senhor ordenou, falou para ele, falou: você, sua mulher, os seus filhos e tudo que você possui, vende para pagar sua dívida. O próximo versículo. O servo que estava devendo prostrou-se diante dele e implorou:
tenha paciência comigo e tudo eu te pagarei. Próximo. O senhor daquele servo teve o quê? Teve o quê? Compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Próximo. Mas quando aquele servo, o cara que estava devendo, que acabou de receber compaixão e misericórdia, perdão da dívida, quando o servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, agora o servo do servo, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocar. O cara partiu para agressão física. Você está me devendo 100 denários, sem vergonha, safado, pilantra. Começou a sufocar o cara. Volta lá que eu não terminei de ler, gente. Peraí. Sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Próximo. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, fez a mesma coisa que o servo havia feito: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Próximo. Ele porém não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Próximo. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Bem feito, tinha que contar mesmo. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Que texto tremendo. Resumindo tudo isso, o cara estava devendo, recebeu misericórdia. Depois chegou diante de um que estava devendo ele, não teve misericórdia, agrediu, foi pior do que o servo. E olha o que aconteceu com esse cara. Aqui fala sobre perdão, fala sobre essa postura. O servo, ele foi perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar. O seu conservo logo em seguida precisou de perdão, mas o servo que havia sido perdoado não foi capaz de perdoar. E por mais difícil que seja, nós precisamos perdoar todas as pessoas. E há momentos, já falei sobre isso, não vou me estender para a gente não perder o foco. Eu quero te dizer que há momentos que você não vai conseguir perdoar pessoas. Há momentos que você não vai conseguir. Você vai precisar de Deus, você vai precisar do Espírito Santo, você vai precisar clamar, pedir: Senhor, por favor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Me ajuda. Você não pode agredi-lo. Você precisa fazer o mesmo que fizeram com você e que está fazendo. Você precisa fazer o mesmo que Jesus fez por você. O Senhor te perdoou. Perdoe os outros. A Bíblia fala: perdoe no seu coração. Libere. Perdoe. Cobramos às pessoas as coisas que nem nós somos capazes de fazer. Tenha misericórdia. O Senhor teve. Depois eu não sou capaz de fazer isso. Cobramos pessoas de coisas que nem nós somos capazes de fazer. Não somos capazes de enxergar o que Deus fez por nós e o que devemos fazer pelos outros. Isso acontece porque não mensuramos o nosso erro como sendo algo muito grande, mas aquilo que o outro fez é facilmente visto como algo grande demais, que não dá para passar batido. Poxa, o que você está fazendo, mano, terrível o que você está fazendo. Quando eu olho dessa forma, muitas vezes eu sou impedido de olhar para mim e falar: poxa, e o que eu estou fazendo? Poxa, o que ele está fazendo é maior do que o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Precisamos nos colocar nesse lugar, ganhar essa visão. Nenhum de nós podemos dizer que não pecamos. Nenhum de nós. Quem diz que não peca é mentiroso, já está pecando. 1 João 1,8 diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós. Não há verdade em você, se você se acha santo demais e uma pessoa que não erra, que não peca. Pessoas dizem isso porque não enxergam os seus próprios erros e falhas. E eu quero passar para um próximo ponto, falando sobre orgulho e justiça própria. Fica ligado, como Deus falou comigo sobre isso. Orgulho e justiça própria. Quando não reconhecemos nossos erros e sim somente o erro dos outros, isso certamente irá nos levar a dois tipos de comportamentos. Fala comigo: orgulho, bonitinho, orgulho e justiça própria. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, ou você vai se tornar uma pessoa extremamente orgulhosa, ou você vai se tornar uma pessoa cheia de justiça própria. Justiça própria, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Deus já tem falado muito tempo ao meu coração sobre isso. Lucas 18, de 9 a 14. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens, gente, eu gosto tanto desse texto. Diz assim, a parábola é: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, o líder religioso, aquele cara cheio da espiritualidade. E o outro era publicano, cobrador de impostos, o pecador. O fariseu em pé, orava no seu íntimo. Um homem tão bom, um homem tão justo, tão íntegro. Ele orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou um ladrão, eu não sou injusto, adúltero, nem mesmo como esse publicano. Olha que oração linda. Eu jejuo 2 vezes por semana, sou o cara, eu dou o dízimo de tudo o que ganho. Olha que beleza. O publicano, lembra do publicano? O segundo cara que subiu para orar. O pecador, aquele que o religioso falou assim: que bom, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. O publicano, porém, ficou à distância, quietinho no canto dele. Esse pecador, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito ele dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Você é um líder religioso? Você é um bom pastor? Você é do louvor? Você tem 1 milhão de célula? Então continua batendo no peito e dizendo que você é bom demais, querido. Eu quero te lembrar que os exaltados serão humilhados, e que os humilhados serão exaltados. O texto continua dizendo: eu digo que este homem, não o outro religioso, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso é Bíblia, isso não é gibi, isso não é revista, não é frase de efeito. Tem efeito, na verdade tem poder. É a palavra de Deus. Os humilhados serão exaltados. É muito lindo ver um pecador dando um show num religioso na presença de Deus. É lindo ver o Senhor tirando os olhos dele para um religioso e voltando os seus olhos para um pecador humilde, dizendo: tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Tenha misericórdia. Não precisou de palavras bonitas, precisou de sinceridade de coração. O problema aqui são as pessoas que acham ser justas demais e desprezam os outros. Normalmente quem acha que é alguma coisa é porque não enxergam seus próprios erros, não vê em uma posição inferior, que é um conselho bíblico. A Bíblia diz: se coloque menor do que os outros. Considere os outros superiores a você. Sempre faça isso. Esse é um conselho bíblico.
Eu não posso me achar melhor do que os outros. Uma vez falando com uma pessoa, e ela falando de um pecador, esse cara ainda não conhece Jesus. O que estava conversando comigo conhece, mas ele estava falando muito mal, desejando mal de alguém que não conhece Jesus. E eu falei, cara, como que eu posso desejar o mal para o cara? Senhor me alcançou, eu não sou melhor que ele. E a pessoa falou assim, opa, eu sou melhor que ele. Isso é antibíblico. O Senhor te ensinou, nos ensinou, ou desejou nos ensinar, e deseja ainda. Considere os outros maiores do que você. Seja humilde. Se considere menor do que os grandões. Quer uma prova disso? O Senhor, o Mestre, jogou uma toalhinha, pegou um baldinho de água. Pedro, galera, eu preciso lavar os seus pés. Mestre, você pirou, você é louco, você vai lavar meus pés? Você é Jesus, o Filho de Deus. Jesus fala, não, é preciso, é necessário. Agora você não entende, lá na frente você vai entender. Talvez muitos de nós não entendemos ainda o poder da humildade, de se colocar menor do que os outros. Isso atrai a graça de Deus para as nossas vidas, amém? O fariseu fazia uma oração para ele mesmo. Era muito mais para ele do que para Deus. Ele estava se exaltando. O pecador direcionou a oração dele para o Senhor. Essa foi a grande diferença. Quando nós fazemos para Deus e não para as pessoas. Jesus diz que o segundo voltou justificado. Já falamos sobre isso. Quem entra no lugar de exaltação, quem se torna orgulhoso, vai ser sempre humilhado. Se você encher o seu coração de orgulho, você vai se deparar com humilhações frequentes na sua vida. Querido, eu quero te dizer, porque a Bíblia afirma isso, você será humilhado. E se é isso que você deseja, e essa é a condição que você vive, continue. Não é o que Deus deseja para você, para nenhum de nós, amém? Obrigado, irmão, eu nunca imaginei que eu ia precisar de mais água. Então, o que não podemos negar é que a justiça própria e o orgulho são pecados. Deus abomina práticas como essas, orgulho e justiça própria. Então vamos para a Bíblia, Isaías 64, versículo 6, a parte A do versículo, diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. São como trapos imundos. Cara, isso é forte, mano. Não precisamos nem de ir para um dicionário para ver a tradução que é trapo imundo. Não precisa muito procurar para saber que é um trem ruim, que é uma coisa ruim, trapo imundo, negócio sujo. Certo? Sim ou não? Tá claro? Negócio que dá nojo. Nós não precisamos de ir muito longe para saber disso. Trapos de imundícias que a Bíblia está se referindo aí, fica ligado nisso, eram aqueles panos que os leprosos usavam para tampar suas feridas, saca? As feridas dos leprosos, eram os panos, os trapos imundos, sujos, enrolava no braço, por exemplo, onde estavam as feridas, onde tinha sangue, pus escorrendo assim, sabe? Misturado com sangue, podre, com um pedaço de carne. Você entendeu? Entende mesmo? Esses panos, trapos de imundícia eram para isso. Tá nojento? Volta o versículo lá, por favor. Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia, imundos. Os meus e os seus atos de justiça própria são assim diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, justiça própria, Deus tem nojo, assim como você teve nojo e falou, não, eu já entendi.
Deus se noja de justiça própria, de um coração cheio de justiça própria. A pessoa orgulhosa que se torna um justiceiro, odiando as pessoas. É assim que Deus trata, é assim que Deus vê os nossos atos de justiça. Uma coisa nojenta. A justiça própria é sem dúvida um traço da incapacidade do homem de amar o outro como Cristo os ama. A justiça própria é um traço real da incapacidade do homem de amar as pessoas assim como Deus ama. Deus não tem nojo do pecador. Deus se noja do pecado que se instala na vida dele e na nossa. Deus se noja da justiça própria e do orgulho que muitas vezes nós carregamos em nosso coração. Filipenses 2:3 diz assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Está aí a evidência daquilo que nós já conversamos. Se biblicamente esta é a definição de humildade, então a atitude inversa é a definição do quê? Do orgulho. O oposto da humildade. O contrário de ser humilde. Ou eu sou humilde, ou eu sou uma pessoa orgulhosa. Tiago lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulhoso se acha sempre melhor do que os outros, e isso o impede de ser humilde o suficiente para ver que na verdade é tão ruim ou pior do que os outros. O orgulho nos impede de perceber que eu sou tão ruim ou bem pior do que aquele que eu estou apontando o dedo ou que eu estou julgando. Quais são então os danos de não reconhecer os próprios erros? Rodrigo, qual é o dano disso? Qual é o problema disso? Qual é o efeito colateral? É importante ressaltar que o Senhor transforma as nossas vidas quando nós reconhecemos quem somos, abrimos o nosso coração e permitimos Ele transformar, mudar a nossa vida. É importante porque Cristo Ele é um príncipe. Ele não é abusado, pilantra, sujo, canalha, que nem o diabo que chega metendo o pé na sua vida, invadindo sua casa, quebrando tudo, arrebentando tudo, destruindo sua vida. Jesus é um príncipe, Ele bate na porta. Ei, eu posso entrar? Eu posso entrar na sua vida? Eu posso te ajudar com aquilo que você não está nem percebendo? Posso te ajudar a ser uma pessoa melhor? Eu posso ou não? É assim que Ele faz. Claro que de uma forma muito melhor. Ele nos ama. Mas precisamos entender que se nós permitirmos, a misericórdia dEle nos alcança e nós somos transformados. O Evangelho consiste em arrependimento. E depois de crer no Evangelho, eu não creio no Evangelho, depois eu me arrependo. Eu me arrependo, depois eu creio. Parece ser estranho isso, mas é assim que funciona. Eu me arrependo, depois eu creio. E o arrependimento vem porque? Por um convencimento do Espírito. Isso não é obra humana. Ele nos convence. E o Evangelho de Deus nos transforma. Marcos 2,17, ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando ele fala isso, querido, ele não está falando do pecador que precisa. Ele não está falando de uma pessoa que precisa de um médico aqui na terra. Ele está falando de um pecador que precisa de um salvador. Eu vou repetir. Quando ele fala isso, ele não está falando de uma pessoa que está com Covid-19, está com gripe, está com câncer, está com AIDS, está gripado, está com qualquer outra enfermidade, que está precisando de ir no hospital à procura de um médico. Não. Ele está falando de um pecador que precisa de um salvador. É isso que ele está falando. Ele está falando de mim.
Eu posso bater no peito e dizer: o Senhor está falando de mim, que sou um pecador e preciso de um Salvador, de alguém para me salvar todos os dias, de alguém para me salvar todos os dias que eu levanto, e que eu durmo, e que eu levanto de novo, e que eu durmo, e constantemente me salvar dos meus pecados, dos meus erros, do meu orgulho, da justiça própria que tenta dominar o meu coração. Pedro, quando ele estava no barco, após a pesca maravilhosa, quando ele se humilha e ele diz: afasta-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Quando ele fala isso, depois que ele se humilhou, que Pedro reconheceu o Senhor, Jesus transforma a vida dele e fala: a partir de hoje você vai andar comigo, mano, você vai ser meu discípulo, eu vou te ajudar, eu estou mudando o seu nome, Simão, agora é Pedro, você vai ser um ganhador de multidões, você vai parar de pescar peixe, você vai pescar gente agora. Deixa eu te dizer, se você abrir seu coração e se humilhar diante de Jesus hoje, reconhecendo quem nós realmente somos, diante das maravilhas que Ele faz, Ele vai dizer para você: eu sei quem você é, eu sempre soube, mas você está abrindo o coração, então vem, eu vou te levar. Eu vou mudar seu nome, você vai ser uma pessoa diferente, vem comigo. Afasta-se de mim, Senhor Jesus, porque eu sou um homem pecador. Reconhecendo, se humilhando. Não que reconhecer nossos erros só bagunça a nossa vida, só estagna a nossa transformação, joga lá para frente, posterga. Você quer ser transformado pelo poder de Deus hoje? Se sim, se humilha diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Ou você vai embora continuando sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Deus está nos chamando para humilhar, para nos humilhar. Tudo que eu estou falando para vocês, eu entendo claramente, e eu posso falar de mim. Deus está me chamando para me humilhar, para me humilhar diante de Deus. Vocês sabem que eu sou chorão, só não estou chorando porque eu chorei demais hoje já. Chorei demais, chorei na reunião de oração, chorei na intercessão, chorei no louvor. Estou chorando o dia inteiro, não pode nem olhar para mim, não tem gente me olhando porque eu já chorei demais. Mas o Senhor tem constrangido o meu coração, me mostrando quem realmente eu sou, e eu preciso me humilhar diante dEle. E se é o seu desejo, se é isso que você quer, eu quero que você guarde e pense nisso ainda. Eu vou acelerar para nós finalizarmos. Muitas vezes será necessário usar outros olhos, entende? Muitas vezes nós não vamos enxergar outras coisas, não vamos enxergar o nosso próprio erro, e nós vamos precisar de outros olhos para nos ajudar a enxergar. Um deles é do Senhor. Nós encontramos, reconhecemos os nossos erros quando nos aprofundamos na palavra de Deus, quando estamos lendo a palavra, meditando na palavra, buscando ouvir Deus pela leitura da palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, temos um relacionamento com a palavra de Deus, os olhos de Deus nos ajudam a enxergar. Deus nos dá os seus olhos para que nós possamos perceber os nossos erros e falhas. Relacionamento com a palavra de Deus é de fato um caminho. A palavra de Deus pode e irá te transformar. Quando nos relacionamos com a palavra, nós reconhecemos quem somos. Coríntios 11, eu acho que é 1 Coríntios, eu não anotei, mas 1 Coríntios 11, 28, coloca aí por favor. Se não for o primeiro é segundo, mas eu acho que é primeiro mesmo. Estou chutando porque é 50% de acerto aí, ó. Tem 2 livros, né? É o primeiro. Acertei, você viu? Que isso, hein? Foi no chute, viu, gente? Sabia não. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examina-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O homem precisa examinar a si mesmo. A Bíblia está cheia de textos sobre isso, que eu e você nós precisamos examinar-nos, olhar para nós. Temos que fazer sempre uma autoavaliação e permitir que os olhos de Deus, que nós possamos enxergar as coisas com os olhos de Deus. Salmos 23,
24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim, em minha conduta, há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Olha, sonda o meu coração, sonda o meu coração, observa a minha conduta. Precisamos permitir que Deus sonde o nosso coração. Importante dizer que Deus não chega, já falei sobre isso, metendo o pé, foi aquilo que eu falei, que Deus não chega arrebentando tudo. Adiantei um pouco aqui. Atos 7:51 diz: povo rebelde, olha que interessante esse texto, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito quer entrar na sua vida, mas nós podemos resistir ao Espírito. Muitas vezes obstinados, nós resistimos ao Espírito Santo, mas não podemos, precisamos nos abrir para Ele, para que Ele nos ajude. Hebreus 3:15, por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Não tenha um coração duro, não endureça o seu coração. Se você está ouvindo do Senhor, quero te dizer que o orgulhoso tem dificuldade de ouvir a Deus. O orgulhoso, ele sabe que ele está errado, mas ele não quer admitir. Ele não quer admitir que está errado, ele não quer vir à frente, ele não quer levantar a mão, ele não quer assumir o seu erro, bater no peito como pecador: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não estava nem aí com quem estava ali. O orgulho te impede de muitas coisas. Deus corrige quem Ele ama. Fazemos o mesmo porque amamos. Eu quero chamar a sua atenção da seguinte questão: os olhos de Deus podem te ajudar a enxergar, mas os seus líderes, pastores, discipuladores, amigos, amigas, quem está do seu lado, se for seu amigo, você precisa considerar que essa pessoa pode te ajudar a encontrar e saber que você está errado. O Elton está aqui. O Elton foi um dos meus primeiros amigos que eu tive na igreja. Eu e ele já andou muito junto, dormimos na casa um do outro demais. Nossa, tem história, hein, Elton? Muita história. O Elton tinha cabelo, muito tempo, muito chão. Muito chão, porque ele está vendo a amizade, o nível de amizade. Eu e ele, nós tínhamos uma Honda Bis. Lembro direitinho, nunca vou esquecer desse dia, porque o amigo te ajuda a entender que você está errado. E nós estávamos parados, nem sei se você vai lembrar disso. Nós estávamos parados no semáforo. Isso era 2 da manhã, sei lá. Nós estávamos indo no Habib's buscar esfirra. Estava na casa dele, conversando: vamos comer alguma coisa? Vamos pegar uma motoquinha. Nós gostávamos de andar na madrugada com a motinha. Nós fomos lá. E aí no meio do caminho parou no semáforo. Nós crente, né? Vou ter que parar no semáforo. Mas na verdade o Elton era crente. Eu estava me tornando um. Ainda estou. E eu lembro que parou e eu falei assim: ah, mano, vamos, tem ninguém não. Ele falou: tem. Falei: vixe, lembra disso ou não? Mais ou menos, lembra não? Ele falou: tem. É porque ele já sabia que existe um Deus que está olhando para nós. E hoje eu sei que tem amigos de verdade, que é amigo que confronta, que fala: mano, você está errado, velho, sai fora disso. Os olhos do meu amigo enxergam o que eu não estou enxergando. Os seus pastores, seus líderes, você pode não gostar. Às vezes seus pastores vai falar para você: mano, está errado, sai fora. Não, mas não sei o que. Não, você vai orar 1 ano para essa menina. Daqui 1 ano nós vamos conversar. Fica de boa. Não é nem para você olhar para as irmãs. Não pega na mão, não dá beijinho no rosto. Não. Estou exagerando, mas só para entender. Às vezes seu líder vai falar um trem que você vai falar: mano, esse cara é doido, ele pirou. Mas porque talvez ele está enxergando uma coisa que você não está vendo. E você vai se livrar. Por isso ninguém nunca me atropelou por ter passado um semáforo vermelho. Porque depois daquele dia eu falei: mano, tem alguém olhando. E eu sou protegido quando eu obedeço. Então precisamos dos olhos de outras pessoas. Precisamos estarmos conectados e ajudando um ao outro. E ajudar não é apoiar o cara nos erros, nas falhas, no pecado, no orgulho. É virar e falar: desculpa, mas você está errado. Você está enchendo seu coração de orgulho. Isso é justiça própria, mano. Nós precisamos amar as pessoas. Nada vai acontecer
se não tivermos um espírito ensinável. Provérbios 13:18 diz: quem despreza a disciplina, a correção, cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe, recebe a repreensão, recebe tratamento honroso. Recebe um tratamento honroso. Deus não vai falar tudo, e a última coisa que eu vou falar para orarmos, se o pessoal do louvor quiser subir, presta atenção nisso. Deus, ele não vai falar tudo para uma única pessoa. Deus, ele não vai falar tudo para o Mauro. O Mauro hoje é coordenador da rede de jovens. Jovens, adolescentes, o Mauro coordena a galera. É o nosso pastor. Deus não vai falar tudo para o Mauro e para a Juline. Deus não vai falar. Assim como Deus não falou tudo para um único homem. Assim como Deus não falou tudo para Abraão, para Moisés. Deus não vai falar tudo para uma só pessoa. Moisés, ele conversava diretamente com Deus. Moisés conversava diretamente com Deus. Ele falava e ouvia Deus. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, não sei se foram os 3, mas eu acho que os 3 primeiros, ou os 4 primeiros, 3 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Os teólogos vão saber melhor. Moisés nem existia, velho. 5, né? Moisés nem existia, velho. Deus falou: senta aí, mano, pega uma caneta, pega um marca-texto, pega a parada aí, vá, anota tudo, porque depois a galerinha da rede de jovens lá da Shalom vai ler essa parada aí. Deixa eu te falar. Acontece que nem para Moisés Deus não falou tudo. Moisés estava liderando o povo, veio o sogro do cara, e aí fala para ele assim, fala: você vai ter que formar grupo de 50, de 100, de 1000, você vai formar líderes, organiza a parada aí. Por que Deus não falou direto para Moisés? Para Moisés nunca bater no peito e falar assim: eu sei tudo, eu falo com Deus, não precisa da sua opinião não, irmão. Fica de boa, mano, quem é você para dar opinião para mim? Eu ouço Deus, o Senhor fala diretamente comigo. Você precisa do seu irmão, você precisa do seu pastor, você precisa dos seus pais, você precisa dos seus amigos. Nós precisamos, eu preciso. Estou nessa igreja porque tive grandes amigos. O dia que eu falei que eu ia sair dessa igreja porque eu não tinha amigo, a Maria Tereza, filha do Hiroki, eu estava ali de fora, ela estendeu a mão para mim e falou assim: prazer, eu sou a Maria Tereza, agora eu sou a sua amiga, você não tem motivo mais para sair dessa igreja. Fica aqui, eu sou sua amiga, pô. No outro dia eu estava sentado na garagem da casa dela, na outra semana, sentado na garagem, eu nem sabia que o Hiroki era samurai, que usava katana. Estava lá sentado, doido de tudo. Para finalizar, fique de pé. A pessoa do louvor não está aí não? O pessoal do louvor pode subir, por favor, senão eu vou cantar, ele vai dar ruim. Fique de pé, mas não converse, por favor. Não converse, fica ligado. Deus quer te ajudar, presta atenção nisso aqui, queridos. Deus quer te ajudar a enxergar quem você é com os olhos dele, os olhos dos outros. Isso será necessário. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu queria que mais uma vez você começasse a orar diante do que está sendo falado. Poder aumentar o som um pouquinho, o pessoal ficar com mais liberdade, até o pessoal começar a tocar aqui. Comece a falar com Deus agora. Eu quero te chamar a atenção, querido. Seja humilde agora. Seja humilde diante dele. Se humilhe na presença de Deus. Quem você é hoje? Você é um orgulhoso? Você é uma orgulhosa? Você está sendo falso, falsa? Você é um hipócrita? Ou você é um discípulo de Jesus? Quem você é? Fale para Ele. Deixe Ele ouvir sua voz. Se arrependa diante dEle. A Bíblia diz que o Senhor está no seu santo templo. Cala-te diante de toda a terra.
Espírito Santo quer te ajudar. O Espírito Santo quer te ajudar. O Deus poderoso, Ele quer te ajudar. Entre na adoração agora. Adore Ele. Peça perdão para Ele. Eu quero que você, com um passo de fé, você que reconhece que precisa tomar uma posição hoje, jogar o orgulho no chão, desprezar o orgulho e a justiça própria, que você humildemente viesse aqui na frente agora. Humildemente, que você se humilhasse diante da presença de Jesus. Se você entende que precisa mudar, que o Senhor precisa mudar o seu coração, moldar a sua vida, mudar a sua história, dê esse passo de fé. Não se preocupe com quem está do seu lado. Eu quero que você faça como aquele religioso pecador, como aquele pecador que era incapaz de olhar para cima, de olhar para as pessoas, mas ele se humilhava e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se arrependa agora. Se arrependa agora. Peça perdão pelo seu coração orgulhoso, pelos atos de justiça própria, quando você desejou o mal pela vida dos outros, quando você foi incapaz de amar como Cristo ama o perdido. Peça perdão agora. Abra o meu coração, quero sentir. Deixa Ele mudar você. De amor. Fala com Ele agora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É você e Ele agora. Eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Sede de amor. Sede de amor.
renda na presença do Altíssimo. Ele ama você. Senhor, eu oro para que aqueles que precisam do perdão, todos nós possamos saber, entender e crer que nós estamos perdoados. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Purifica-nos, tenha misericórdia, transforma as nossas vidas, muda o nosso comportamento, faça-nos discípulos do Senhor. Que nós possamos ser os seus pés na terra, as suas mãos na terra, a extensão do amor de Deus, amar como o Senhor nos ama. Muda a nossa vida, muda a nossa história. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela misericórdia, obrigado, Senhor Deus, pela misericórdia que se renova a cada manhã. E dai-nos o teu coração nessa noite. Dai-nos o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, onde você está, levanta a sua mão e diz: Jesus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E eu reconheço que o meu coração muitas vezes esteve cheio de orgulho e de justiça própria. Mas hoje eu peço que o Senhor limpe o meu coração, purifique o meu coração, me dê um coração novo, amável como o seu. E obrigado, porque mesmo não merecendo, o Senhor me ama tanto. Amém. Continue no seu lugar. Eu queria que levantasse a mão agora, só você que está aqui hoje pela primeira vez. Tem algum convidado nosso aqui? As outras pessoas que quiserem, sem conversar, voltar para o seu lugar, pode voltar. Se não, pode ficar no seu lugar, só não converse. Levanta a mão, você está pela primeira vez, pode permanecer aí, quero falar contigo. Tem mais alguém que está pela primeira vez aqui? Mais alguém ali, uma pessoa? Glória a Deus, vem aqui. Eu queria que você, junto com a pessoa que te convidou, que vocês subissem aqui. Quero falar pertinho de vocês, vem aqui. Você que veio pela primeira vez, cola aqui, eu quero falar contigo. Sobe aqui, vem cá, pode vir. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por essas vidas. Glória a Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada uma dessas pessoas. Vou pedir para toda a igreja repetir junto com vocês. Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu entrego o meu coração nas mãos de Jesus, pedindo que o Senhor entre nele, faça morada
e cuida da minha vida. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida, porque quando eu parar de respirar, eu quero morar na eternidade. Eu quero te abraçar e te amar para sempre. Amém. Beleza? Vocês querem conhecer essa família grandona? Quer ou não? Então olha pra trás. Conhece essa família? Nós queremos ainda dar mais um presente para vocês. Ó a galera, fica louca. Nós queremos ainda dar mais um presente para vocês. Eu quero que vocês, por favor, acompanhem ali aquela morena linda, minha esposa. Ela ainda quer conversar com vocês rapidamente, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí. Deus, Senhor, abençoe cada vida. Abençoe, Deus, nossos queridos irmãos e irmãs. Que as sementes do teu